Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje, começando então a nossa aula de número 4 da disciplina aula de número 4 da disciplina Gilui Harayot 2, né? Entrando na nossa quarta aula, onde vamos falar a respeito da proibição de misturar espécies. Ou seja, existe uma ordem também para os Benei Noa, que ele não deve misturar as espécies de animais. Tá, mas como que é essa ordem? Não sei se vocês sabem, existe uma ordem para os judeus a este respeito, e existem algumas diferenças também a respeito dos Benei Noa sobre essas implicações. Geralmente, isso é chamado em hebraico de kilai, ou seja, é importante a gente entender que a Torá, ela nos ensina que toda a criação, ela tem uma ordem natural. Em Gênesis capítulo 1, versículo 21, nós lemos: E Deus criou todos os seres viventes que rastejam, com os quais as águas enxameavam, segundo a sua espécie, e todas as aves aladas, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então aqui, Deus, ele estabelece claramente que cada ser deve se reproduzir segundo a sua espécie. E este princípio, ele é a base da proibição de cruzar espécies diferentes. Algo que nós vamos então detalhar agora. Bem, então, o que significa Avat Kilaim Bermá? Significa que é proibido cruzar animais de espécies diferentes, como, por exemplo, produzir mulas a partir de cavalos e burros, ou seja, geralmente se pega um jumento e cruza com a égua. Da cruza do jumento com a égua vai nascer o quê? A mula. Esse animal, a mula por si só, é um animal estéril, da qual ela não consegue mais dar cria. É infértil. Por que essa infertilidade? Exatamente por causa dessa proibição que se tem dessa cruza mista. E aqui a gente está falando por alto, mas geneticamente, né, dentro da engenharia genética hoje, se misturam várias outras espécies que são proibidas, é uma prática proibida. Né? Se mistura cavalos com zebras, por exemplo. Quando eu falo misturar, gente, estou falando de relação sexual entre esses animais, entendeu? Colocar para cruzar, seria isso. Entendeu? Essa seria a proibição. Então é proibido você cruzar os seus animais com eles da mesma espécie, mas com espécies diferentes, sim. Qual que é a diferença que se tem aqui, então? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Existe uma diferença para os judeus e para os não-judeus? Sim. Os judeus, eles têm outras proibições de mistura. Por exemplo, o judeu, ele tem a proibição de misturar roupas de diferentes tecidos. Entenderam? Então, ele não pode misturar linho e lã. Ele também tem a proibição de misturar, plantar no mesmo terreno espécies diferentes de vegetais. Cada vegetal tem que ter um terreno específico, cercadinho para ele. Entendeu? Não pode ser plantar misturado também. Os judeus também têm a proibição de tirar o proveito daquilo que foi produzido com misturas. Por exemplo, se nasce uma mula, um judeu não pode ter benefício daquela mula. Ou seja, ele não pode usar na fazenda dele. Então, ele tem que mandar essa mula para outro dono, vender ela, outra forma, ele tem que dar um fim. O Benoa, não. O Benoa, ele pode usar a mula. O que ele não pode é provocar a cruza de animais diferentes para que gere a mula.
Mas depois que a mula já existe, ele pode tirar o proveito disso, entendeu? Então, existem essas diferenças. Pequena, né, na questão do proveito em si. A gente vai ver amanhã, na aula de amanhã, a respeito da proibição de enxertos de espécies vegetais também. Vamos falar das espécies vegetais e esses enxertos também. Então, é importante nós destacarmos aqui que, embora seja proibido criar essas combinações, né, desses cruzamentos, ou seja, animais que são resultantes, eles podem ser, então, utilizados, como eu mesmo disse aqui para vocês. Bem, qual que é a base sobre isso? Essa proibição, então, ela é confirmada lá no Sefer Hinuri, na Mitzvah 244, que nos ensina não cruzar um animal em uma mistura proibida, significando dizer que não devemos cruzar um macho com qualquer espécie de animal domesticado ou selvagem que não seja de sua própria espécie. Seria isso. O Talmud, no Tratado Sanedrim, na página 56b, ele vai nos explicar uma coisa interessante aqui, o Rabino Eleazar, ele vai dizer que os descendentes de Noé, ou seja, nós, né, nós, toda a humanidade é descendente de Noé, também recebemos ordens sobre a proibição de diversos tipos. No entanto, é permitido que usemos diversos tipos de lã e linho, por exemplo, e que semeemos diversos tipos de sementes juntos. Eles são proibidos apenas no que diz respeito à criação, ou seja, a criação de diversas espécies de animais, ou seja, no sentido cruzar animais de diferentes espécies, né? Ou então um enxerto de plantas de diferentes espécies. Isso seria proibido. Hoje a gente está falando a respeito dos animais, então vamos nos restringir a respeito dos animais. Amanhã falaremos a respeito dos vegetais, ok? Bem, interessante. E o Maimônides, ele registrou essa proibição como aplicável a nós, os Benei Noah, né? Lá em Lei de Reis, capítulo 10, na Alahá de número 6, diz o Maimônides que, de acordo com a tradição oral, os não-judeus são proibidos de cruzar animais e enxertar diferentes espécies de árvores juntas. No entanto, eles não são executados por violar essa proibição. Isso mostra que, embora seja uma regra divina, o castigo físico ele não se aplica aos não-judeus, mas ainda assim há uma obrigação moral e espiritual de respeitar a ordem natural da criação. E esse é o intuito. Por que que existem essas proibições que nós estamos falando aqui com vocês? Essas proibições existem exatamente por isso, porque Deus ele criou o mundo, ele fez o nosso mundo e ele estabeleceu um princípio. E qual que era o princípio? Cada animal segundo a sua espécie. E uma vez que a pessoa ela inove esse princípio, é como se ela estivesse falando, olha, aquilo que Deus fez é perfeito, mas não é tão perfeito assim. Deus nos livre. Então ele está mudando a forma da criação de Deus. Então é exatamente por isso que existe esse princípio importante de não adulterar a criação do Todo-Poderoso. Então, vamos aqui ver um exemplo concreto sobre isso. Como eu disse, produzir mulas cruzando cavalos ou éguas, né, e jumentos, isso seria uma proibição, e isso é exatamente o tipo de criação proibida. Porém, se alguém encontrar essa mula já pronta, você pode adquirir, você pode comprar ela, ela já nasceu, já está viva. Você pode, por exemplo, ter ela na sua fazenda, no seu sítio. Você pode usá-la para o trabalho, entendeu? O que você não poderia ter feito é somente cruzar os animais de diferentes espécies.
Bem, então resumindo aqui para vocês, cada espécie animal ela deve se reproduzir dentro de sua própria espécie. Esse é o primeiro princípio. Segundo, que nós, os descendentes de Noé, né, nós somos proibidos de cruzamentos de espécies diferentes, né? E se esse tipo de cruzamento acontece, que não seja com a nossa ajuda, ok? Que não seja com a nossa forma. Então, se de repente se você trabalha na zona rural, ou se você é um funcionário, você é um empregado de alguém, e a pessoa, por exemplo, solicita que você faça esse tipo de coisa, você vai e não faz. Aí você fala que você não pode fazer. Por quê? Porque você é uma pessoa que teme ao Eterno e o Eterno criou cada coisa segundo a sua espécie. Em terceiro lugar, essa lei ela se aplica então a todos os descendentes de Noé, tanto a judeus quanto não judeus. E quarto lugar, respeitar a ordem da criação é uma forma de honrar a sabedoria do Eterno e manter a harmonia do mundo natural. Ok? Então, legal. Agora vamos abrir para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo, ok? Então vamos dar aqui para vocês um tempo de 7 minutos para fazer as perguntas. São 6h28, quando for 6h35, encerraremos então esse bloco de perguntas, ok? Às 6h35, então, encerraremos esse bloco de perguntas. É só você digitar aí no chat se você está no seu celular. No seu celular, né? O chat, ele está na parte inferior, abaixo do visor. Se você está no seu tablet, no seu notebook, no seu desktop, seu computador, ele está do lado direito no seu visor. E aí você pode estar digitando a pergunta. Se você quiser também não perguntar agora, me perguntar no privado também, pode me perguntar no privado e eu estarei também respondendo. Inclusive, se você enviar para o meu WhatsApp agora, 79998 166878, 79998 166878, eu estarei respondendo, ok?
Lembrando, pessoal, que eu vou passar para vocês, depois dessa aula, a atividade de número 4. Tudo bem? A atividade de número 4. Aí a atividade que eu passar para vocês hoje, vocês podem me entregar até na próxima quarta-feira, ok? Amanhã teremos a aula de número 5. Não se esqueçam disso. Aula de número 5, tá bom? Que inclusive vamos fazer também às 18 horas, tá? Hoje demorou um pouquinho, entramos de 18h15, mas são questões técnicas, mas amanhã a gente vai estar também no mesmo horário, tudo bem? Por enquanto, essa semana a gente vai fazer nesse horário. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Bem, é, só para algo para ilustrar nossa aula um pouquinho, no Brasil, a criação e o manejo de animais, eles são regulamentados principalmente pela Lei número 9.605 de 1998 sobre crimes ambientais, tá? E pela Lei número 11.794, melhor dizendo, de 2008, pelo Ato Médico Veterinário e Bem-Estar de Animais de Laboratório. Então, diante disso, cruzamentos proibidos do ponto de vista religioso, né? Ou seja, do ponto de vista das 7 leis universais, pela lei brasileira, ele não é crime. A menos que isso cause sofrimento ou então maus tratos aos animais. Por exemplo, forçar cruzamentos que prejudiquem a saúde do animal, ou então a sua capacidade de reprodução poderia então ser enquadrado em maus tratos, de acordo com o artigo 32 da Lei 9.605 de 98. Outro ponto também, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele regula cruzamentos para fins comerciais, como criação de gado, cavalos, animais de laboratório, e cruzamentos entre espécies diferentes podem ser permitidos desde que atenda às normas sanitárias e não prejudique a saúde animal. Isso diante da lei brasileira que eu estou falando, tá? Só para a gente entender o abismo que existe entre as leis que nós encontramos na Sheva Mitzvot Benenoah, né, nas 7 leis universais e as leis civis. Então, portanto, o ponto de vista civil e comercial, né, o cruzamento de espécies no Brasil, por lei, ele não é proibido, apenas monitorado sob regras, então, sanitárias. Um outro ponto também, a Constituição Federal, no artigo 5º, né, parágrafo 6 e parágrafo 8, ela garante, então, a liberdade de crença e culto religioso, e se um Benoa ou judeu opta religiosamente por não realizar cruzamentos proibidos, isso é uma escolha pessoal dele, uma escolha comunitária dele, e não há uma obrigatoriedade legal. Então, a lei brasileira, ela não força ninguém a seguir mandamentos religiosos, mas também não proíbe práticas que respeitem o bem-estar animal. Então, digamos que por motivo de consciência, a pessoa seja, de repente, digamos assim, submetida a alguma forma de emprego, trabalho onde ela faça você fazer esse tipo de procedimento
e você não escolhe fazer por motivo de consciência, você tem onde se amparar, né? Ou seja, no artigo 5º, parágrafo 6 e parágrafo 8 da Constituição Federal. Então, concluindo, né, essa proibição, diante da proibição no sentido espiritual, né, é válida tanto para judeus quanto para não judeus, como um princípio espiritual e moral. Diante da lei brasileira, a lei brasileira ela não criminaliza cruzamento de espécies, exceto se houver sofrimento animal ou infração sanitária. Diante de uma aplicação pessoal, que quem segue essa proibição, né, ele deve fazê-lo por consciência religiosa, ou seja, por algum motivo de consciência, respeitando a legislação sobre a saúde, a proteção dos animais. Então, isso deve ser, claro, respeitado. Bem, então nós chegamos aqui ao fim da nossa aula de hoje, onde nós estivemos abordando sobre todos os tópicos, né? E assim nós concluímos nossa lição sobre a proibição de Harvard Leiberman, que essa é a 14ª ramificação. E se você aprendeu algo novo, curta aí nosso vídeo, né? E se não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. E amanhã nós estamos de volta com a aula de número 5. Shalom e até a próxima.